X1 RPG é uma batalha argumentativa entre dois ou mais oponentes do mundo de filmes, séries, games, desenhos, animes, mundo geek em geral, baseando-se nos 6 atributos de Dungeons & Dragons: força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Em caso de empate, o vencedor será pela relevância dele no seu mundo. Esse é o X1 RPG. E que comece a porradaria. Salve, salve, nação brasileira roleplay. Aqui é o Zé Trevisan, iniciando mais uma vez o Para o X1 aqui no Podmestre. E eu tô com o querido e épico, não lendário Neto, o RPGista. E eu vou desafiar o Neto aqui na batalha hoje, e que vai usar o Dr. Who. E eu vou usar o Rick. Do Rick and Morty. Tá? Quero ver quem conhece Dr. Who. Já começa aí o desafio. O melhor cientista de todos os tempos, se assim ele quiser. O Rick? Não sei. Não sei. Eu tirei 4 na minha iniciativa pra falar de força. Por favor. Eu falo o dado pra ver quem fala primeiro. Se você ganhar de mim no dado, 19. Cara, mão de mestre aqui, né? Começa falando de força. Força física? Força física, o atributo força. Quero feitos do Dr. Who que sejam maiores do que os do Rick. Eita caramba. Eu não conheço muito o Rick, não assisti Rick and Morty, mas eu tenho uma ideia. Deixa comigo. Fala pra mim do Dr. Who. Cara, o Dr. Who não é forte fisicamente. Eu vou me basear do 10º Doctor, porque pra quem não conhece, Dr. Who é uma série que iniciou na década de 60. E teve vários doutores. Isso. Hoje, exatamente, nós estamos no 15º Doctor. Tá? Que acabou de sair, semana passada, o 15º Doctor. E eu gosto muito do 10º, o 10th, que é o David Tennant, que faz, o ator. Que é ele, acho que o personagem mais conhecido, talvez, que as pessoas possam se lembrar. Ele fez o vilão da Jessica Jones da série da Netflix. Sei, mas ele também tá em God Omens. Tá em God Omens. Ele é o diabinho. Ele é o diabo, exato, é ele mesmo. Ele tá com um especial de 3 episódios do Dr. Who agora no... Tá na Disney Plus, exato. É que ele voltou, por isso que ele é foda. Então, ele voltou. Mas faz todo sentido ele voltar. Ele é incrível, o ator, tô falando. Ele é incrível, eu adoro ele. E aí o Doctor dele, o 10º Doctor, ele não tem força física, ele não é forte, porque não é aí que ele vence e soluciona os problemas dele. Você daria pra ele, dentro do Dungeons & Dragons, que força? Eu daria um 8. Um 8 padrão, força de ser humano padrão. Eu daria um 8 pra ele. Ele é bem fraquinho. Tá. Então... É claro que ele já fez força física, ele já fez algumas coisas, ele já salvou, já levantou coisa pra salvar alguém e tal, mas não era nada absurdo. Era uma coisa que nós faríamos também pra salvar a vida de alguém, entendeu? Beleza. Mas por aí. Então, o Doctor, o David Tennant, ainda mais ele, que é magrinho. Tem uns Doctors que são mais papão, mas ele é magrinho, eu daria muito pra ele de força. Bem justo. Vou começar falando pra você o seguinte. O Rick é um senhorzinho de 70 anos de idade há uns 70 anos. Ele é o velho. Ele é velho. Eu achei que ele era o criança. Não, o Morty é o criança. Eu tô sabendo legal de Rick and Morty. Vocês estão vendo, né? De Volta para o Futuro. Eles são uma versão do Dr. Emmett Brown e do Marty McFly. Perfeito. Só que versão para adultos, né? É o seguinte, o Rick, ele tem uma força física para a idade dele supranormal, porque ele tem implantes cibernéticos dentro do corpo dele. Olha aí. Que só se demonstram quando é conveniente para ele. Tá? Então, assim, eu acredito que a força padrão dele, sem usar nenhum implante, seja aí também, talvez até 7. Talvez. Porque ele é idoso. Porém, usando os implantes que fazem parte do personagem, eu diria que a força dele... Bom, dependendo, tem um episódio que ele fica maromba, mas não vamos usar esse episódio, vamos usar o padrão. Eu diria pra você que a força dele chega perto dos 14 aí, tranquilamente, quando ele usa os implantes. Tá? Até mais, dependendo dos implantes. É que tem implantes que aparecem e tem implantes que não aparecem. Certo, um lance meio cyberpunk. Assim. Isso, exatamente. Eles jogam muito bem com essa questão aí dos implantes na linha cyberpunk mesmo. Tá? Entendi. Então, por conta disso, eu diria pra você que ele ganha na força. Ganha. Tá? Então a vitória aqui, eu vou marcar o tiquinho da força. Agora vamos falar de destreza.
tirei 20, você não pode rolar a nossa regra. Ah, beleza. Tá? Na próxima você começa rolando Tá o dado. Então eu começo. Você não pode nem rolar o dado. Vou falar de destreza. Novamente, eu queria lembrar que ele é um senhor de 70 anos. Porém, ele tem muita destreza. Tá. Porque ele constrói coisas. Então, a mão dele é muito firme, ele tem uma mão de cirurgião, ok? Certo. Coincidentemente, ele também... É cientista. Iconicamente, ele usa uma chave de fenda. Mas ele tá sempre bêbado. Já chego lá. Tem a penalidade, né? Mas onde que tá a questão da coisa? Chave de fenda, ela é icônica, né? Mas a chave de fenda é uma porcaria, né? Porque é a ferramenta menos útil possível, que os parafusos de fenda não é legal. Então, assim, é icônico mostrar uma chave de fenda, mas ela não é a melhor ferramenta possível. Uhum. Apesar dele construir muito com a chave de fenda. Mas, assim, ele também desvia de lasers e coisa e tal, relacionado aos implantes. Então, eu diria pra você que, por conta dos implantes, ele tem 12 de destreza. Não mais do que isso. Tá. Porque uma coisa que acontece recorrentemente no desenho, ele levar tiro, ele se machucar, e aí os implantes caem tudo pra fora. Tá, entendi. Entendeu? Então você vê uma falta de habilidade. E como o Evandrão falou, ele bebe. Sim. Então quando ele tá bêbado, a destreza dele fica afetada. Não a cognição, mas a habilidade motora dele. Agora você... Cara, o Doctor, ele é ágil. Ele corre bastante, ele desvia bastante. Eu não lembro assim de cabeça de ver nenhum episódio onde ele é baleado ou toma um tiro de laser ou qualquer coisa assim. Porque isso acontece, né? Ele toma muito tiro. Não, acontece de ter tiro de laser. Tem. Ixi. Os Daleks mesmo são criaturas do universo que odeiam o Doctor de toda forma. E quando eles veem, o Doctor já começa atirando, eles nem conversam. O Doctor tá ali. Atira primeiro. Atira primeiro, bala depois. E sempre que o Doctor foi capturado foi porque ele quis. Fazia parte do plano. Tá. Então, eu acredito, pelo jeito que ele corre, pelo jeito que ele desvia das coisas. E ele também usa uma chave de fenda, mas é uma chave de fenda sônica. E ela faz tudo. Ela abre porta, ela cria monitor flutuante, ela cria campos de força, de barreira de proteção. Ela faz tudo. A chave de fenda sônica faz tudo. Tá, ele é um artefato extensor à vontade dele. Bem isso. Tipo um anel do Lanterna Verde. Mas não tão cênico, tão lúdico. Entendeu? Ela não cria coisas, não cria nada. Mas é assim. Putz, o celular tá travado? Pronto, destravou. Ah, entendi. Entendeu? Putz, a porta tá trancada? Pera só uma... Pronto, destravou. Ela simula N ferramentas. É um kit de ladinho. Exato. Então, assim, eu acredito que ele tem que ter uma certa destreza também pra usar a chave de fenda sônica. Então, em termos de destreza, cara, eu acho que ele tem mais. Eu botaria um mais 2 de modificador pra ele. Ele teria um 14zinho, Então, ele teria. Vitória do Dr. Who. Fácil. Se não fosse mais, até. Rola a Constituição pra nós aí. Mas já no começo? Não, você tem que rolar. Eu tenho que rolar. Tirei 20. Ah, eu rolo primeiro. Isso, rola primeiro. Se você tirasse 20, eu não tinha direito de rolar. Eu Vai lá. tirei 10, você tirou 2. Constituição. Queria dizer pra você, novamente, que nós estamos falando de um senhorzinho de 70 anos de idade. Perfeito. Tá? Que não tem DNA alienígena nele. Ele é modificado por ele próprio. Tá? Certo. Então a constituição dele parte para mim do seguinte: o Rick não fica doente. Que legal. Ele inventou uma vacina que cura tudo. Mas, ironicamente, ele não vendeu isso pra ninguém. É uma grande ideia, porque ele quer ganhar dinheiro, mas. Tá, mas esse é o elixir que ele injeta nele, não é dele. Não é dele, ele injetou nele. Tá. Exatamente. Então faz parte da constituição dele. Lembrando também que muitos dos órgãos dele são substituíveis por órgãos cibernéticos. Por exemplo, o estômago dele é modificado para que ele possa beber mais bebida e ficar mais tempo bêbado. Justo. Mais tempo bêbado. Mais tempo bêbado. Então, por conta disso e por N episódios em que ele literalmente foi destruído, né? Porque ele morre, ele tem clone, ele tem backup, né? Quando ele morre, Certo. tipo o Altered Carbon, a mente dele tá linkada Certo, com o servidor. entendi. Então, nesse sentido, ele é imortal, mas ele não acredita em alma, mas ele acredita em dados. Tá, perfeito. Tá? Então, a constituição dele não é muito alta, Tá. mas os feitos da constituição dele são notáveis. Certo. Tá? Então eu vou dizer pra você que a constituição dele é 10, porque quando ele toma tiro, fura ele. A não ser que ele aperta o botão de campo de força. Aí, beleza, ele tem campo de força e tal. Mas no combate mano a mano, de vez em quando ele sai na mão com as pessoas, é muito legal isso, porque se você vê um senhorzinho de 70 anos de idade querendo sair, magrelo, que nem o Rick saindo na mão com alguém, você fala, cara, ele vai tomar um pau, e ele é bom de briga. Entendi. Porque ele não tem medo de se matar. no meio da Entendi. briga. Então eu vou falar que a constituição dele é 10. Tá. Mas eu queria deixar bem claro pra você que ele, até agora, ele não morreu. Perfeito. Apesar de ter morrido. Bom,
Aí eu acho que o Doctor vai ganhar também. Tudo bem. Porque o Doctor já começa que ele também é imortal. Ele é imortal. Por si só. E o que acontece? Não é que ele é imortal, assim, mas é assim. O Doctor é uma raça. É uma raça que veio de um planeta que se chama Gallifrey. Então, os ele não é humano. Ele não é humano. Então, as pessoas que nascem em Gallifrey são os Time Lords, os Senhores do Tempo. Eles viajam no tempo e no espaço, usando uma nave que é a TARDIS. No caso da TARDIS famosa do nosso querido Doctor, a nave em si tem Por fora ela aparenta ser uma cabine telefônica de Londres da era vitoriana, porque a habilidade da nave é se disfarçar por algo daquele meio onde as pessoas, ao ver a TARDIS, não estranhem. Não é uma nave espacial. Tá. Não, ela se muda. Mas esses Time Lords, que é o Doctor, no caso, um deles, o formato deles original é humanoide? Eles aparentam ser humanos? São aparentam humanos. Ah, isso. tá. Entendi. Eu só tô, então, aqui não é esquisito pra ele. Isso. Eu só tô dizendo isso porque é uma curiosidade, porque a TARDIS do Doctor, ela teve um problema uma vez e a forma dela travou na cabine telefônica. É por isso que ela só aparece daquele jeito. Porque, na verdade, as TARDIS, elas mudam de forma. Elas podem ser uma casa, uma lanchonete. Na época que lançaram a primeira vez o seriado, foi a desculpa. não tinha efeitos especiais. Mas, então, vamos lá. Sobre a constituição dele. Ele veio de Gallifrey e tal. Então, o que acontece? O que é foda no Doctor? Eu já vi vários episódios onde ele fica exposto a gases, a venenos, ele é picado por insetos e ele aguenta. Eu já vi episódios onde ele é exposto à radiação e ele aguenta. Justamente porque ele tem 2 corações, então ele já tem um sistema circulatório muito melhor. E quando ele literalmente morre, porque ele é suscetível à morte, ele não morre, ele se regenera. Em termos de RPG, se ele chegasse a 0 hit points, ele automaticamente voltava full life, só que com uma condição. Que é, ele muda totalmente as características físicas dele. Ele volta como outra pessoa. Por isso que em cada temporada eles trocam. Usaram isso aí também porque o Doctor foi ficando velho. Não é cada temporada, a cada ator. Então, o ator foi lá e fez 3 temporadas. Ele vai se aposentar, vai trocar o contrato. Na desculpa da lore do personagem, vai acontecer algo, um dano mortal, que ele morre, só que quando ele morre, ele se regenera, volta à vida total, com uma fisionomia, uma feição, um corpo, uma personalidade, tudo diferente. Só fica as memórias. Entendi. Então, Com isso, hoje o Doctor tem perto de 2 bilhões de anos. 2 bilhões de anos. Então ele tem bastante constituição, cara. Concordo com você. Eu não sei que ponto de Eu não sei constituição nem você colocar. numerar. Então, mas qualquer coisa acima de 10 é vitória. Então, Com certeza é acima de 10. Então, eu tô falando assim, eu vou colocar 18. Pode vou colocar pôr. 18 aqui por considerações mecânicas. Você ganhou a Mas construção. o Doctor é uma coisa incrível nesse ponto. Só uma curiosidade, tem um episódio onde ele fica preso num espaço-tempo, onde ele tem que quebrar cristal, uma parede de diamante. E ele não tem como fazer isso. E todo dia ele morre e volta no começo daquele dia, tipo o dia da marmota. Puta, sei. Esse é o episódio. E ele sabe que o único jeito dele sair dali é um portal que tá atrás da parede de diamante. A forma como ele achou de fazer isso é dar soco na parede. Então todo dia ele revive, vai pra parede, começa a esmurrar a parede. E nisso ele passou milhões de anos fazendo isso até quebrar a parede no soco. Mas a parede não dava regeneração, a parede? Não. Ele zerava. Ah, entendi. Ele teve que descobrir uma forma de atravessar essa parede, então ele foi esmurrando a parede até ele conseguir Bom argumento, atravessar. né? Vou dar uma porrada. Ele não tinha o que fazer. Nem a chave de fenda sônica tava com ele. Ele não tinha o que fazer. Então o que acontece? É só pra série dizer pra nós, só que nesse episódio o Doctor envelheceu uns 800 anos. Entendi. Então deu... como eu falo assim, deu uma escalonada de tempo pra Deu uma ele. escalonada. Hoje ele é muito, muito, muito velho. Ele tá, como eu disse, na casa de 2 bilhões de anos. Tá. Fácil. Mas ele não perdeu a motivação dele. Não. Hoje nós estamos vivendo um momento muito interessante, porque o ator do que é o 10º Doctor voltou para fazer 3 episódios especiais, e na história o Doctor tá nesse conflito. Por que esse rosto voltou? Porque nunca tinha acontecido antes. Dele regenerar de novo, só que no rosto antigo. O rosto conhecido. E aí a gente começa a perceber que na verdade ele está passando por uma metamorfose, uma transformação, o personagem em si. E agora ele teve a regeneração, que na verdade não foi uma regeneração, foi uma duplicação. Então hoje oficialmente nós temos 2 Doctors. Esse oficial do 10º, ele continua vivo, mas aposentado na Terra. E o novo agora que vai continuar as aventuras. Que legal. Então hoje ele tem tanta constituição que ele se dividiu, agora ele tem 2.
inteligência. Você pode pegar isso aí e multiplicar por 2. 11. Bruno da sorte. Ah, você começa, meu querido. 3 anos dado, que vergonha. Eu acho que só por esse você já perdeu essa. Acho que o Rick tem. Cara, tem o Doctor é muito inteligente. Eu não vou nem pensar, já dou 20 na lata. Tá. Não vou nem pensar muito. Cara, Mas eu quero, só um detalhe. feito. Só um detalhe. O Doctor tem um episódio que eu acho incrível, que é o seguinte. E isso é por inteligência, tá? O episódio começa com ele sendo um professor numa universidade em 1800 e pouco em Londres. E ele não é o Doctor, ele é só um ser humano normal. E todo Doctor tem uma companheira, uma acompanhante, que acompanha as aventuras. A acompanhante sabe quem é ele. E por algum motivo ela chega nele, naquele dia, e fala: Doctor, você quiser? Ele fala: não, eu sou fulano de tal. É tipo um José da Silva, sabe? É um negócio assim, o nome dele é tipo David Jones, sabe? Não, eu sou só um cara. Não, eu não sou isso aí que você tá falando. Não, E aí vai rolando o episódio e você vê do Doctor com aquela vidinha comum. E nisso tem um grupo de alienígenas, uma família de alienígenas, acho que são o pai, a mãe e o filho, querendo roubar as memórias do Doctor. Porque eles sabem quem é o Doctor, sabem que ele tá ali. Só que o Doctor não sabe quem é ele. E vai rolando todo o episódio e a gente falando: o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo. Até que eles acham onde estão as memórias do Doctor. É um relógio. E praticamente o herói desse episódio é a companheira do Doctor, que ela vai salvar ele. E no finalzinho do episódio, ela dá um jeito de fazer o Doctor recuperar as memórias, abrindo aquele relógio, as memórias vindo pra ele, ele despertando desse sono, né? E é aí que você vê que é foda. Ele vira para as pessoas e fala assim: isso tudo que aconteceu comigo não foi um problema. Eu não estava em desvantagem. Eu fiz tudo isso não foi para fugir de vocês. Eu fiz tudo isso para eu me proteger de mim mesmo. Eu fiz tudo isso para eu proteger vocês. Eu fiz tudo isso porque o que vocês querem fazer é tão inconcebível que eu não posso me responsabilizar pelos meus atos quando eu soubesse. Então a melhor coisa que eu fiz foi eu esquecer quem sou eu. Porque assim eu fico seguro e vocês também ficam seguros. Tá falando que ele ia quebrar o decoro. Ele fez isso pra proteger eles, não o Doctor. Entendi. E aí quando ele volta à memória, ele usa toda a inteligência dele e as artimanhas pra castigar as 3 pessoas. Entendi. O filho virou um espantalho numa floresta, numa plantação, tomando picadas de corvos por toda a eternidade porque ele deu o poder da imortalidade pra essa criança, pra esse cara. A outra mulher, que era extremamente vaidosa, transformou ela num quadro vivo, numa casa, onde ela ficou condenada a viver naquela casa pro resto da vida como uma pintura viva, só que sem poder se mexer, sem fazer nada, ela é só uma pintura. E o terceiro, que era o homem, ele ficou condenado ao mundo do esquecimento total, também com o poder da imortalidade, sem ninguém por perto, porque ele amava a família e ele ficou agora subjugado a ficar o resto da eternidade sozinho. Nossa, ele foi sádico. Ele foi extremamente, e era por isso que ele usou todo o esquema dele de sapiência pra esquecer quem ele é e se transformar um humano normal, porque ele não queria fazer isso com essas pessoas. Tá. Só que eles foram tanto atrás do Doctor em si, Entendi. que ele teve que recuperar as memórias e fazer. Não, eu entendi. Bom. Esse é só um exemplo, porque na verdade o Doctor ele é um personagem que não usa armas. Não, Então ele tem sempre que resolver as coisas na inteligência, não na força. Eu entendi, mas a caneta é mais forte que a espada. A caneta é mais forte que a espada, é verdade. O que acontece? Vou falar de inteligência. O Rick, ele é considerado o ser humano mais inteligente da Terra. Tá. Então, vamos lembrar que o Doctor não é um ser humano. Não é. Tá? Então ele tem 2 bilhões de anos. O Rick tem um pouco mais de 70, porque ele usa os elixir dele lá, tal, mas ele aparenta ter 70 anos. Tá. Mas ele não tem 200 anos de idade. Certo. Tá? Porém, o Rick ele tem uma coisa que o desenho explora muito bem, que eu acredito que o Doctor deve explorar também, que é o multiverso. Tá? Então ele conhece infinitas versões dele. Tá. Então ele cria uma máquina em que todos os universos que não tem uma variante dele, porque tem infinitos universos. Então ele só pegou todos os universos que tem variantes dele e travou dentro de uma bolha universal. Então todo mundo que viaja pelos universos que não tem um Rick, eles estão presos para fora dessa bolha. Então ele é babaca
e arrogante e prepotente o suficiente para achar que ele é o grande disruptor do sistema. Entendi. Tá? Então ele foi capaz de criar uma cidadela junto com outros Ricks, né? E também outros netos dele. Mas só tô falando do Rick. Outros Morris. O Morty atrapalha, o Rick ajuda. É. E o que acontece? Esses Ricks viajam entre realidades e é legal que tem variações. Né? Tem realidades em que não é um Rick humano, é um Rick meio girafa. É um Rick meio leão. Tem infinitas possibilidades, né? Então, e ele mesmo acaba se predando, ele acaba se matando. Então, Ricks matam Ricks, porque Ricks são perigosos. Entendeu? Então, assim, se ele quisesse acabar... ele resolveu o problema... teve um episódio que tinha um sistema de moscas que era uma corporação galáctica. E esses caras eram a maior conglomerado do universo. Então, tipo assim, todos os planetas eram subsidiários deles. Eles mandavam tudo. Tipo assim, uma federação galáctica do Star Wars, lá o Império, só que funcionando, sem... não tem um imperador, tem um presidente, né? Mas os caras são altamente capitalistas. Aí o Rick consegue, através de teletransportes mentais e tudo mais, chegar no centro córtex desse lugar e ele derruba esse império simplesmente manipulando um número. Ele transforma a moeda monetária que vale 1 para 0. Então o dinheiro para de valer. Justo. Aí o presidente fala, mas o dinheiro, contrate mais tropas, mas as tropas não recebem. Então ele colapsa as pessoas e todo mundo começa a se matar. Caramba, que sádico. Exatamente. Então, no nível de sadismo, Ele ganha. ele ganha. Com certeza. Ele ganha porque ele tortura o neto dele por diversão. Tá? Então, ele tem prazer nisso. Então, assim, em relação a dedilhar planos engenhosos, eu volto a falar aquela frase que eu falei pra você quando a gente não tava gravando. Quando perguntaram pro Rick qual era o superpoder dele, ele simplesmente disse que o superpoder dele era fazer tudo o que ele queria quando ele tivesse vontade. Tá? Então, assim, foi necessário fazer isso porque a realidade onde ele estava morando tá de camper naquela realidade esperando uma coisa. Não vou contar o que é. Mas ele está naquele lugar por um motivo. Porque ele está lá tem um motivo. Então ele está maquinando esse plano já faz anos. Então, assim, para que aquela realidade não fosse destruída, ele mudou para outra realidade. Entendi. Entendeu? Que loucura. E aí ele ficou migrando. E algumas temporadas depois da primeira, você entende que, na verdade, aquelas temporadas que ele destruiu eram realidades que para ele são descartáveis. Então ele destrói trilhões de vidas pelo livre capricho. Entendi. Então quando você usou esse quesito da maldade do Doctor, no sentido de que para preservar a memória dele, ele seria capaz de tudo, eu digo para você que o Rick foi capaz de tudo e mais um pouco. Foi mesmo. Tá? Em termos de inteligência, tem uma passagem que eu acho muito foda do Doctor, que é rápida. Pode por aí. Ele e mais 2 Doctors foram presos numa masmorra. Como ele viaja no tempo, às vezes ele encontra com ele mesmo. Mas é outro ator? É outro ator. Ah, legal. Então, o especial de Natal do 11º Doctor, ele encontra o 10º e ele encontra o War Doctor, que foi um dos primeiros. Quando eles param na masmorra, os 3 estão presos lá dentro e cada um tá com a sua chave sônica, chave de fenda sônica. E eles não têm como abrir a porta, porque é um mecanismo muito antigo. E quanto mais antigo, maiores os cálculos para eles conseguirem decifrar, justamente porque não é eletrônico. Aí eles, putz, e agora? Como é que a gente vai abrir isso aqui? A gente precisa sair daqui agora. Aí o primeiro Doctor chegou e falou assim: nós temos a mesma chave sônica, não é? A diferença de idade entre nós é quanto? Uns 700 anos? Espera um pouquinho. Ele vai com a dele, faz o cálculo. 700 anos depois já tá pronto o cálculo na do outro. Aí o outro vai lá e abre a porta. Boa! Essa é foda. Essa é inteligente. E tem uma que eu acho que é a melhor. O planeta Galafrey ia explodir. Lembrando que nessa época tinham 12 Doctors. Se eles juntassem as 12 tardes de todos os Doctors no mesmo plano temporal, eles iam fazer uma ligação energética tão forte que ia pegar o planeta e suspender no tempo e espaço por 1 segundo, tempo suficiente para que a explosão ao redor acontecesse e não destruísse o planeta. Eles deram uma piscina, usaram aquela técnica do Magic de piscar. Nesse exato. turno tem, no turno que vem não tem. Durante o episódio, você tá ali, caralho, que tem isso, que foda, não sei o que, tem. E aí eles estão se organizando. Aí os líderes de Galafrey falam: não é possível. Os 12 Doctors juntos? Aí nessa hora entra uma voz e fala assim: não, os 13 Doctors.
E é assim que é apresentado o 13º Doctor, na surpresa, ninguém sabia. E ele não aparece, só aparece o olho dele e fala assim: No, all 13! Não, todos os 13. E aí, a cena externa aparece os 12, vem a terceira, Tardes, se junta e faz o efeito. Então, na verdade, precisou de 13, porque até agora tem 15. Precisou de 13 naquela época, porque só tinha 12. Então, a grande questão é, o Doctor era tão inteligente que ele lembrou, porque aquilo tudo tá acontecendo até o 12º. Só que o Doctor do futuro lembrou disso e falou: eles precisam de mim naquele momento. Ele volta no tempo naquele momento só pra fazer acontecer. E depois ele volta pra saga. Só que em termos físicos reais do nosso tempo, ninguém sabia da existência desse ator ainda. Ele só apareceu pra aquele especial, ele já tava contratado, já tava tudo certo. Só que foi um puta do segredo que eles apresentaram nessa hora. Ah, sim. Então, assim, é incrível. Cara, só de lembrar eu arrepio. Mas eu não assisti, você contou, eu fiquei arrepiado. Eu não ia falar isso, mas eu fiquei aqui. Então, na hora, o que acontece? Tava tudo explodindo, os 12 Doctors, aí os caras falam: meu Deus. E o Doctor tem essa fama de ser o fodalhão da coisa, falar: ai meu Deus, o Doctor de novo, sabe aquela coisa? Agora, 12? Meu Deus do céu, caramba. Todos juntos? Não. Todos nós 13. E aí aparece a cena externa com a terceira Tarde chegando e salvando o planeta. Nesse número, eu escolhi um cara feliz pra enfrentar o Doctor, porque tem episódios que nós estamos falando de milhares de Ricks. Uhum. Então eles têm essa. Mas o quesito não é número, é a inteligência do Doctor ali, né? Então, é porque muitos Ricks são. Todos eles são inteligentes. O mais burro deles ainda é muito inteligente. Pode crer. Tá? Então, o mais burro deles faz um brownie lá com 2 elementos, põe na geladeira e aparece o brownie. Eu lembrei do lance da portinha também, que ele na hora pensou: não, peraí, é fácil fazer esse cálculo. Pronto, tá feito. Mas vai demorar pra fazer o cálculo. Não importa, porque eu vou ter o cálculo pronto. 700 anos. Quando eu for você. Exato. Então, isso aí Eu achei muito legal. Cara, Então, assim, eu não sei quanto eu daria pro Doctor de inteligência, porque também, cara, é que eu acho que a principal questão, e isso vai se repetir no carisma e na sabedoria, é que ele é um herói que não usa armas, soluciona problemas, extremamente bondoso. Né? Tem uma passagem, eu não vou falar agora, me lembro do carisma. Se não fosse uma analisar bondade e maldade, eu teria aqui fácil. Mas me lembra no carisma de falar isso, mas eu acho que isso faz ele um personagem muito inteligente. Deixa eu falar, eu vou dar um empate na inteligência, mas empatar na inteligência pra mim é vencer. Por quê? Que eu vou te explicar. Nós estamos falando de 100 anos contra 2 bilhões. O cara com 100 anos de idade chegar onde ele chegou é muita coisa. Um cara com 2 bilhões de anos de idade não chegar onde ele chegou seria um absurdo. Na verdade, ele tem por obrigação ser foda. Na verdade, ele é, e ele não tem um objetivo de chegar em nenhum lugar, ele só tá Tudo bem. resolvendo os problemas, vamos dizer assim. Não, eu entendi, mas eu tô dizendo o que eu quero dizer assim, ó. Uma pessoa que viva tanto tempo, um ser que viva tanto tempo, ele tem por obrigação saber as coisas. Ah, não, o cara ficou a vida inteira dele batendo bolinha na parede. Não tem como. Ele viu o tempo passar. Ele já foi no começo e no final do universo. Então. Ele já foi. Então ele viu coisas que mudaram a perspectiva dele. Com certeza. Agora vamos à sabedoria. 12. 14. Você começa, seu neto. Sabedoria. Puta que... Tem passagens do Doctor que ele volta no passado e ele acaba tendo que ensinar, de certa forma, grandes mentes da civilização humana. Legal, porque nós temos que deixar claro que inteligência é a capacidade de fazer as coisas e sabedoria é a capacidade do que você sabe. Então, por exemplo, tem passagens onde ele tem que acabar tendo que ajudar grandes mentes da civilização humana que desenvolveram coisas importantes. Tem passagens onde ele vence o próprio representação do diabo que está vivendo numa estrela, num sol. E ele é realmente um grande demonião que vive naquele sol e cujo objetivo dele é ir sugando a energia dos planetas, tipo aquele do Quarteto Fantástico, o Galactus. Ele é mais ou menos isso. E ele consegue só na sabedoria, só trazendo coisas de noção de positividade, enfim, várias coisas de objetivos de vida, ele consegue convencer esse cara a sugar suas energias de outros lugares, e assim ele salva muitas civilizações humanas. Submissões que não têm planetas habitados. Exato, bem por aí. Então, assim, em termos de sabedoria, cara, ele é um cara muito, muito sábio, porque toda problemática de todo episódio, ele não resolve só na inteligência. É muito no sentido do... Sabe, ele tem muito conhecimento de muitas civilizações. Inclusive nos especiais da Disney, se você olhar recentemente, ele fala assim... Eles encontram lá um ser, aí a companheira dele fala assim: ué, mas você não fala não sei quantos? Não, eu falo uns 6 bilhões de idiomas, mas esse especificamente ainda não conheço. C3PO. É tipo um C3PO, sabe? Só que eu acho que o C3PO são 2 bi.
E aí ele, a hora que ele vê assim, a hora que eu vejo isso, eu falei assim, cara, o tanto de conhecimento. Cara, tem um episódio, agora eu lembrei, tem um episódio onde ele tá rolando uma guerra fria aqui no planeta, tipo aquela coisa Brasil, Estados Unidos, Rússia. E os dois líderes estão com o dedo no botão vermelho. E aí, esse quem faz é o 13º Doctor. Ele entra com um monólogo, cara, que é uma crítica social real sobre esses conflitos internacionais de grandes países, que é lindo o monólogo, cara. É uma coisa, todo mundo tem que assistir isso. As palavras que ele usa, a forma sobre como ele fala de humanidade, sobre respeitar o próximo, é muito, muito forte. Então, assim, em termos de humanidade real, sabedoria real, esse episódio é muito forte, que ele faz as duas nações não apertarem o botão, porque eles percebem que são mesquinhos, resumindo, né? E um outro episódio que eu acho muito foda também, que é muito famoso, que é chama o Monólogo do Doctor também, você vai achar no YouTube, que é assim, eles descobrem onde está a Caixa de Pandora. Ela tá embaixo de Stonehenge lá em Londres, lá na Inglaterra. Aí eles acham. Só que a Caixa de Pandora tem todo um poder que o universo inteiro quer. E o universo descobriu. Então a cena é um monte de disco voador, todo mundo com as armas virando pro outro, vai começar uma guerra intergaláctica em cima de Stonehenge. O Doctor sai, pega a chave de fenda sônica, amplifica o som, e aí ele começa o monólogo dele dizendo: eu sei por que vocês estão aqui, eu entendo o que vocês estão fazendo aqui, eu sei qual que é o grande objetivo de vocês, mas isso não é poder que se brinca. Então agora eu quero que todo mundo cala a boca porque eu estou falando. E nisso todas as naves param. Param. E aí eles falam: olhem nos seus arquivos, eu sou o Doctor, o protetor do planeta Terra. Pensem bem o que vocês vão fazer. E nisso as naves começam a parar. Então assim, ele é muito foda. E reconhecido no universo. Ele deu um truco ali. Ele é muito foda. Ele manja, ele sabe, ele conhece, ele tem muito... Engraçado, que a Caixa de Pandora é a mitologia grega, né? É. A caixinha lá onde está guardado todos os temores da humanidade. É. E novamente, não só essa série, como tantas outras, Muita gente usa. não fica. Não entenda isso como uma crítica a diminuir a série, tá? Colocar aqui uma coisa nossa do planeta que não é o maior do nosso sistema, do Sol que nem é o maior da nossa. Tá aqui, né? Tá aqui esse grande poder, né? Nós somos tão importantes assim para os deuses deixarem a maior arma do multiverso ali aqui à nossa disposição. E, no caso, termos um protetor, né, que é o caso do Doctor, né? Beleza, todo planeta habitado precisa ter um guardião, um protetor, mas isso não quer dizer que ele é o Doctor mais importante ou o guardião mais importante, porque, no caso, a Terra é a mais importante. A gente tem que brincar com os universos. No caso do universo do Doctor só existe ele, né? Então não existe os outros, vamos dizer assim. Não, tudo bem. Tem uma coisa legal que é assim, no planeta Terra tem lá uma organização que é a Organização para os Assuntos de Extraterrestres. Existe isso no universo do Doctor Who. Tá. Ele é o primeiro agente. Ele que fundou o bagulho. Ele que fundou o bagulho. Então, aonde o Doctor vai no planeta Terra, ele chega e fala assim: tudo bem, eu sou o Doctor. Qualquer líder de nação conhece. É como se qualquer presidente de qualquer país do planeta Terra sabe, ó, existe um cara, ele se chama o Doctor, tá? E quando ele aparece, você tem que ouvir e respeitar. E quando ele não tá na Terra, tem os agentes humanos. Então, de acordo com a série, a gente tá no 56, no 56º. Mas ele é o primeiro e soberano. Então, entendi. Ele sempre é respeitado em todas as... Tem um... Não sei se você conhece um anime chamado Baki, o campeão, ou Baki Rama. Não conheço. É o seguinte, é o Son of Ogre, é o filho do ogro, é o nome original do anime. O pai dele é tão forte que o governo dos Estados Unidos, quando assume um presidente novo, eles têm um documento que eles têm que assinar e eles têm que se ajoelhar e jurar que o Yujiro, não o Japão, porque ele é japonês, o Yujiro é um aliado dos Estados Unidos. Ah, entendi. Eles têm medo dele, ele é tão poderoso quanto uma bomba atômica. Entendi. A ideia é basicamente... Entendeu? Então, tipo assim, é aquele personagem assim, olha, não mexe com o cara. Não mexe com o cara. Tem episódios quando ele assim... tá passando ali, olha, ele não pagou a conta. Tudo bem, deixa que alguém paga. Não incomoda ele. Tem episódio assim que o Doctor vai pro Egito. Não, eu sou o Doctor. Aí as autoridades falam, não, então beleza. O que tá acontecendo? O que a gente pode fazer pra te ajudar? Sabe? É nesse nível, assim, né? Então, como você disse que ele tem bilhões de anos, a sabedoria dele tem que ser épica. A sabedoria é 50. Não tem nem o que discutir. Ele conhece N coisas. Agora, pra contrapor pra você o Rick, cara, eu vou dizer pra você o seguinte. Como ele tem dentro da gama de equipamentos dele, um equipamento que eu gosto muito, que é um equipamento de troca de mente,
ele consegue absorver memórias de outras pessoas, de outros Ricks. E existe um episódio bem específico, que é bem legal, que tem um Rick que está pegando memórias de todos os Ricks. Eles usam a curva central, e o item que eles avaliam o Rick não é a inteligência, é o quanto ele é mau, ou o quanto ele é sábio. E o Rick, protagonista que a gente assiste, ele está em 11º. Né? Aí o cara fala, esse aqui sou eu, esse aqui é esquisitão, tipo assim, mas todos são o mesmo, cara. Então, mas ele tá em 10º de quantos? Então, o número é infinito. Ah, entendi. Então ele é mau, caramba. Então, muito mal. Muito mal. É que assim, o Rick nasceu de um problema. A mulher dele foi morta por outro Rick. Caramba. Um paradoxo. Entendi. Um Rick veio na realidade dele, mas não foi só na dele. Em todas as realidades, um Rick foi lá e explodiu a mulher dele. Por quê? Porque matar a mulher dele fez com que ele ficasse puto, fazer o que eu quero quando eu tenho vontade. Entendi. De fazer uma máquina de transporte para poder perseguir esse cara. E pelo que a história conta, só 2 Ricks conseguiram fazer a máquina sem esse problema. O Rick que mata todas as mulheres dos Ricks, e um Rick que tinha feito a máquina, mas estava nem aí porque ele queria tomar sorvete com a mulher dele. Que é o Rick que a gente assiste. Que é o cara motivado. Entendi. Você matou a minha mulher. Cara, eu queria ficar na minha lá em casa, mas você matou a minha mulher. X-Men First Class. O cara, o Kevin Bacon, que eu não lembro o nome dele, faz um puta de um discurso falando que todos os humanos têm que morrer. O Magneto fala, cara, eu concordo com tudo que você falou, só que você matou a minha mãe. Você matou a minha mãe, cara. Aí ele atravessa a cabeça do cara com a moeda. Puta, aquela cena é muito... Porque o cara é nazista. Não tem como você concordar com o nazista. A verdade é, se você concorda com o nazista, você é nazista. Então ele falou assim, eu concordei com tudo que você falou, mas você matou a minha mãe, cara. Aquela cena é muito boa, tipo assim, cara, era pro mundo ter acabado ali, porque ele não ia matar o cara, ia virar aliado dele e ninguém ia segurar os dois. Verdade. Porque o cara mete a mão no reator nuclear e absorveu o poder. Falou, não, o único jeito de matar ele foi o Xavier pausar o cara um pouquinho, porque o Magneto tirou o capacete. É aquela cena assim, o cara tirou 20 e o outro tirou 1 no dado. Por que você tirou 1? É porque você matou a mãe do cara, velho. Não tem o que você falar pro cara. Mas eu tirei 20 no dado, mestre. Não, meu amigo, você matou a mãe do cara. Não importa o que você vai tirar no dado. E aí tem essa cena. Então assim, ó, eu não vou falar pra você que o Rick tem uma sabedoria épica. Porque ele não precisou ter uma sabedoria épica até agora. E ele não viveu tanto tempo. E ele também nem tem essa pretensão de viver. Eu vou dizer que ele tem uma sabedoria 20, que seria uma sabedoria absurda para uma pessoa, né? Nós lembramos aqui, nós estamos usando um ano padrão como referência, né? Que é tudo 8, 8, 10, 8, 8, 10, é nós, né? Então, eu vou falar que a vitória pelo atributo foi sua, mas a audiência depois decide. A audiência vai decidir. Tendo assim, nós temos... Sobrou carisma, né? Nós temos aqui 3 vitórias suas, um empate técnico na inteligência e uma vitória do Rick. Aí temos o carisma para discutir. Eu vou dizer pra você, primeiro eu vou rolar o dado. Né? Peraí, 11. Você tá ansioso pra falar, né? Tô. Quero falar mal do Rick. Pronto, tirei 4. Eu queria dizer pra você que nesse atributo, muito obrigado. Eu não tenho como ganhar de ninguém. O Rick é o cara mais cuzão, mais egoísta e mais ruim de negociação possível que existe. Cara, essa é fácil, porque o Doctor é exatamente o oposto de tudo isso. O Doctor é um cara legal. O Doctor, como eu disse, ele é um super-herói de 2 corações desarmado. Você fala mais alguma coisa? Não. Quer mais carisma que esse? E ele resolve tudo. Dá pra mim um número do carisma dele, que o Rick é 8. Facilmente um 25. 25? Fácil. Dá mais 8? Mais 7? Facilmente. Mais 6? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Vou dar um exemplo, tá? Pra audiência entender. Tem um episódio onde o Doctor tem que voltar pra Gallifrey, que é aquele planeta de origem dele. Só que na história do Doctor, o War Doctor, que é aquele lá antigão que eu falei, ele teve que fazer uma coisa muito ruim, que foi destruir Gallifrey numa guerra, pra explodir e acabar com toda a guerra, com todas as criaturas em volta. E ele se culpa demais por causa disso, porque ele não fez isso por querer. Tanto que nesse especial de Natal ele salva o planeta. Então ele passou anos da vida dele se culpando por isso, até ter a oportunidade de salvar o planeta. Então ele volta pra Gallifrey pra discutir uma coisa lá. Quando ele chega, ninguém sabe, né? É aquela coisa. Chegou aqui o presidente, o imperador do Japão. Você sabe quem é o imperador do Japão? Você sabe quem é? Você não sabe? Não, fisicamente... Não sabe. É isso. Chegou um cara ali, todo mundo sabe que ele é importante. O Doctor é tão importante que na hora que ele chega, todo mundo já sabe quem é.
Aí quando eles viram, falaram, mas peraí, esse cara tá proibido de voltar pra casa, ele foi exilado. Então vem aquele exército de pessoas, assim, lá com arma, não sei o que, papapá, e vê o líder do planeta. E ele tá ali, de boa, com a roupinha dele, com óculos escuros, desarmado, obviamente, parado. Aí ele olha e fala assim, quem é você? Eu falo, sou o Doctor. É você mesmo? Sou eu, Doctor. Então, você tá preso? Você não pode estar aqui? Eu falo, não, eu só vim conversar. Aí não faça nada. Aí ele falou, olha gente, o negócio é o seguinte, eu sou o Doctor. Eu fico desarmado e eu salvei esse planeta. E só falar isso. Todos os soldados olham pro outro e falam, abaixa as armas. O cara fala, não, levanta as armas, prende esse homem. E os caras, não precisa. Ele, obrigado. E sai andando. Aí chega os caras e falam, você quer uma carona? Quero falar com o líder. Então. Esse é o carisma do Dom. Ele desarma com a palavra. Tem a presença. Ele desarma com a palavra. Ele chega na ONU e fala, oi, tudo bem, eu sou o Dom. Não fala, tá, desculpa, pode falar. Ele conversa com a galera, resolve o problema. A realidade paralela que existe a série no Doctor Who, ela é muito diferente, né? Seria muito melhor essa realidade. É assim, não é que também todo mundo abaixa a cabeça pra ele. Por exemplo, a gente tem um vilão. Esse vilão tem um objetivo. Aí não importa o que o Doctor fala, ele não vai mudar a ideia do vilão. Ele tem que achar formas pra resolver esse problema e vencer o vilão. Só que esse vencer não é matar. Ele acha formas. Na verdade, o Doctor não mata. Ele é o Batman. O Batman daquele que não mata, né? Ele é tipo isso aí. O Batman que não é o Ben Affleck. Isso. Tá. Então ele vai resolver o problema da melhor forma possível pra todo mundo. Entendi. Então Cara, o carisma dele é muito a grande. vitória foi do Doctor em atributos. Mas eu quero fazer a pergunta da relevância da obra. Existe a possibilidade de existir o universo Doctor Who sem o Doctor? Pergunta, não. Porque não existe a possibilidade de existir Rick and Morty sem o Rick. Assim como Rick and Morty, o nome do show, da série, é o nome do É o personagem. nome dele. Não tem como, né? Não. Não, mas deve ter o Rick Mori, mas dá pra ter o Rick Mori, tá. Sem o Rick. Tá. Mas ainda assim vai faltar o contraposto. Vai. É que nem o Doctor. O Doctor tem ele, mas não é ele só. Ele sempre tem acompanhante. Sim. E esse acompanhante é homem, é mulher, é mais do que uma pessoa. Às vezes tem uma época que o acompanhante dele era um robô cachorro. Então, assim, ele sempre tem um acompanhante. Cara, veja a Praça é Nossa sem o Carlos Alberto de Nobre. Ela não vai rolar, velho. Então, assim, é Tem que ter alguém impossível. sentado no banco pra dar uma passagem pros caras. Agora, em termos de popularidade, eu até aceito que o do Rick and Morty é mais famoso que o Doctor Who. O desenho? Eu acho que sim. Porque, assim, o Doctor Who hoje em dia, recentemente, eu tô falando aqui de 2 anos pra cá, ficou muito conhecido por causa do Magic the Gathering, que saiu uma coleção inteira de Doctor Who. Coleção não, minto. Saíram um jogo de Commanders e cartas especiais de Doctor. Tem um Doctor que faz um personagem no Game of Thrones também, né? Fez o Morbius. Tem, isso. Ele é o 11º Doctor. Ah, é ele? É esse que tem esse lance da masmorra, o de prender o... Ele fez o Harry Potter, não fez? Que ele era o cara lá que ajudou a libertar o Voldemort. Agora você pegou, mas acho que Rapaz, pode ser. eu acho que ele não. andou fazendo várias coisas, mas acho que não. De Harry Ele tá Potter- fazendo. Ele fez o Príncipe Philip na primeira parte do The Crown. Exato, é ele mesmo. Esse cara tá em todas, né, meu? Ele tá aparecendo bastante. Eu ia falar agora no The Crown, é ele que tá lá. Ele cara. tá. Então ele... Cara, vitória do Dr. Who. É, Mas, não, vitória nós aqui, né? claro, deixa o pessoal... o pessoal vai o decidir. que você falou de popularidade. É que aquele ninguém conhece tanto O o Rick, Doctor, né? então, eu nunca tive vontade de assistir, porque ninguém nunca contou do jeito que você contou a história, né? Doctor Who, gente, eu não tô querendo vender a série, tá? É só pra entender. Doctor Who é uma série que fala sobre humanidade, sobre coração. É uma história legal, porque é uma série de baixa renda. Ela é inglesa. Em É o inglês. David Tennant. O Dave Tennant faz... Então, esse é o 10º Doctor, é o que eu gosto. Tá, mas ele fez Harry Potter. Ele é o cara que fica assim, ó. Isso. Tá no olho, isso. O 11º Doctor fez o Tá no filho. Harry Potter, verdade. Então, assim, Doctor Who não é uma série de ficção científica. Ele é uma série de fantasia espacial, tipo Star Wars. Ele é uma série... Star Wars, na verdade, é uma Star ópera. Trek, né? Não, ele não é ficção científica, o Doctor Não, Who. O Doctor Who fala de Technobubbles. Tipo, chave de fenda da Sônica. Mano, então é tipo que nem É fantasia. É que nem a ferramenta lá do Chapolin Colorado. Ó. Isso. A marreta biônica. É a marreta que
que faz alguma coisa, mas... Então Doctor Who fala sobre relações humanas, ele fala sobre coração, ele conta sobre histórias, ele fala sobre isso. E deixa eu entendeu? adivinhar, não tem nenhum cachorro morrendo na série, né? Não. De forma nenhuma. Não tem. Cara, muito obrigado por esse X1, cara. Imagina. O prazer foi meu. Valeu. Espero que o Doctor vença também na audiência. Tomara.